Vamos lá? Voltamos para falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Gente, veja bem, como eu já afirmei em outro momento para você, meu amor, a conclusão do Enem, ela parece fácil, mas é difícil. Sabe por quê? Porque você precisa dominar estratégias. Você tem que estudar e tem que praticar, tá certo? Essa parte teórica que eu vou apresentar para vocês, que nós estamos estudando, é fundamental para você observar onde está errando e o que precisa lapidar para não sair mais dos 200 pontos, tá bom? Lembrando que nós temos esses 5 elementos, tá certo? Que sempre eu convido você a cutucar aí na memória, a realmente não esquecer que a conclusão vai pedir. A ação interventiva, gente, é justamente o que você vai fazer. Enquanto o agente, como a gente já tinha falado, é o meu ator social. É aquele elemento que a gente inclusive já bateu um papo em aula anterior, tá certo? Sobre os agentes sociais, quem é o melhor para poder resolver o meu problema, o modo, como é que você vai fazer, tá certo? Os efeitos, sim, as consequências para a sociedade. Como isso vai repercutir, não é? O que é que isso vai gerar para a população? E o mais complicado, que muita gente não entende e que eu quero que você saia da aula de hoje sabendo fazer, o detalhamento, tá bom? Olha para cá, vem comigo, nosso primeiro slide. Na avaliação da proposta de intervenção, a ação interventiva equivale a um elemento válido. O que é um elemento válido? Nós temos 5 elementos para analisar. Cada um desses elementos chamamos de elemento válido. E quando ele não foi apresentado como deve ser, ele vai ser chamado de elemento nulo, ok? Pegaram a nomenclatura? Então, bora lá. Ações que se distanciam desse caráter serão consideradas elemento nulo, o qual se caracteriza por ser uma tentativa mínima de propor uma intervenção. Esse elemento, portanto, não será contabilizado se, preste atenção, a ação normalmente pouco interventiva ou pouco prática for proposta, tá bom? Ou se for uma ação muito genérica, situada no âmbito da conscientização, por exemplo. Já disse para tomar cuidado que não é para simplesmente propor conscientizar a população, porque isso não resolve. Eu quero um projeto. Lembra da aula anterior? Você se lembra da aula anterior, quando eu falei que a proposta tem a ver com o verbo propor e que eu tenho que intervir, eu tenho que agir, tá certo? Então, cuidado. Vejam 3 exemplos agora, preste atenção. Cabe ao governo, por intermédio do Ministério da Educação e a instituições como o SEBRAE, darem o primeiro passo para alterar essa realidade. Gente, percebam que ele coloca claramente o agente, tá certo? E diz que eles devem dar o primeiro passo para alterar essa realidade. Peraí, mas qual é esse primeiro passo? Né? Eu quero realmente saber o que deve ser feito. Aí eu não fiquei sabendo. Então isso não está servindo para mim como ação interventiva, tá bom? Todos devem respeitar essas pessoas, porque elas também são pessoas iguais a nós. Por isso devemos respeitar mais as pessoas do Sul. Meu Deus! Veja bem, isso aí pensando naquele tema do Enem, tá certo? De 2018, tá certo? Que foi sobre a questão dos surdos. Galera, por favor, presta bem atenção. Quando a gente fala com relação a essa questão de respeitar essas pessoas, como é que você vai propor o respeito? Como é que isso vai ser feito? A pessoa não diz. Então, não tem de fato, ação interventiva. 3. Diante de tudo mencionado, para que possamos superar esse desafio da sociedade surda, precisamos conscientizar a sociedade não surda, com o objetivo de inclusão. Parou! Me diga, por favor, como é que eu vou conscientizar
fazendo o quê? Através de quê? Por intermédio de quê? O que é que realmente vai aparecer aí como projeto? Conscientização da forma como está aí não é um projeto. Como também cobrar do Estado verdadeiras condições para garantir, veja, que o primeiro, aquele que eu deixei já em negrito, ele não explicou claramente. Então, infelizmente, para essa parte é considerado um elemento, tá certo? Não válido, é um elemento nulo, ok? Gente, então isso aí é algo que você deve evitar, tá? Se você não está fazendo isso, ótimo. Então, vamos adiante. Próximo ponto. O que é que a gente vai olhar? Os agentes. Só que a gente já bateu um papo bem interessante. Tivemos aulas específicas sobre os agentes, sobre a função de cada um. Então, já falar um pouquinho mais rápido, vamos focar em alguns pontos, mas não vou detalhar tanto como já fiz em outra aula, beleza? O agente, ele é o quê, gente? Ele é o meu ator social. É aquele que faz, ok? Então, a pergunta para ele é quem? Quem vai fazer? Quem vai resolver esse problema? Tá bom? Olha para cá. São agentes considerados elemento nulo, isso é importante. Quando você coloca alguém, ninguém, alguns, vejam que esses pronomes indefinidos, ou até mesmo se eu me direcionar ao meu receptor, você, quem é você, meu amor? Nenhum desses pronomes aí vai deixar explícito quem realmente é o agente, tá certo? Que vai resolver o meu problema. Nós. O nós, quem é nós? Você precisaria esclarecê-lo. Não pode nem ele explícito e nem oculto na desinência verbal, tá certo? Alguns de nós, todos de nós, a gente, se você não especificar quem é esse nós, por exemplo, cabe a todos nós, a população brasileira e ao governo no âmbito de tal ministério. Aí eu sei quem é, entendeu? Então, cuidado. Verbo no imperativo, desde que não haja vocativo. Veja bem, eu não posso falar com o meu receptor. Então, se eu não vou falar com o receptor, o texto não cabe para isso, não serve também como agente. Cuidado, não é um discurso, tá certo? Então, isso era muito importante para você. Vejam agora, presta atenção, exemplos do que eu falei. Olha aí. Podemos melhorar isto quando você se deparar, tá vendo? É uma conversa com o receptor? É um texto, por acaso, apelativo? Não. Então, por que você está falando com o receptor? Isso aí não é um agente. E quando ele coloca podemos melhorar isto, veja que ele coloca a desinência, né? Coloca o verbo na primeira pessoa do plural. E quem é o nós? Eu e você. Mas quem é você? Quem sou eu? Tá? Não pode, gente. Tudo equivocado aí. 2. Tendo isso em mente, deveríamos ampliar nossos recursos em tecnologia de ensino. É aquilo que eu falei de deixar implícito o nós, de não esclarecer quem é o agente. Então, eu não posso, de forma alguma, cometer esses deslizes, porque senão eu vou ter o agente como elemento nulo. E eu já perderia, a partir daí, a probabilidade de ganhar 200 pontos, com certeza, na minha conclusão. Tá certo? Só que acabou por aí? Não. Tem mais. Então, bora para um próximo elemento. Vem comigo? Vamos lá? Olha o nosso slide. O nosso slide está dizendo o quê? Vamos ver? Modo, meio, é o elemento que diz respeito à maneira e ou aos recursos pelos quais a ação interventiva é realizada. Esse elemento dialoga com a execução da ação, gente. É justamente o como proceder. Por meio de quê? Tá certo? O modo, o meio pode ser apresentado se você fizer, essas perguntas. Como se executa? Por meio de quê? Tá? E vejam que existem algumas palavrinhas-chave que você pode utilizar, meu amor, para poder sempre lembrar de colocar esse meio de execução. Veja esse trecho aí de uma conclusão. Além disso, cabe ao Ministério da Educação
através da associação com empresas privadas. Ah, então isso já é execução. Olha só, veja que interessante. Muitas pessoas nesse trecho, olha para mim, poderia ficar na dúvida. Kelly, ali eu tenho uma parceria e seria um agente duplo, ou eu tenho uma execução? Agora eu fiquei na dúvida. Pronto, é bom a gente esclarecer. Vamos ler mais um trechinho ali porque você vai tirar a sua dúvida. Veja. Através da associação com empresas privadas que receberiam incentivos fiscais, vocês estão percebendo que isso está fazendo parte da ação dela? É por intermédio, é por meio dessa associação que iria receber incentivos fiscais, desenvolver um aplicativo gratuito, tá entendendo? É diferente de você dizer assim, ó. Além disso, cabe ao Ministério da Educação, em parceria, juntamente com a Associação de Empresas Privadas, aí eu teria um agente duplo. Mas quando você coloca através de, por meio de, por intermédio de, você está inserindo o quê? Com essas conexões, você está inserindo formas de executar, está inserindo o meio, o modo. Então isso já é um gancho para o seu texto. Cuidado para você não fazer errado, querer dizer uma coisa e acabar fazendo outra. Por favor, né? Cuidado com os conectivos, tá bom? Olha aqui novamente. Dessa forma, para que essa realidade mude, é preciso que o governo garanta a comunicação da comunidade surda com o resto do corpo social, promovendo, olha aí, esse emprego desse gerúndio, gente, não está inadequado, porque esse gerúndio está trazendo a ideia de execução, promovendo o que? Vem o meio agora, é o como, tá? Lembrando que o meio é sempre o que? O como, tá bom? Não esquece, o meio, o modo é o como. Se você se perguntar, sempre fizer essas perguntinhas na sua cabeça, você não erra, tá? Ou seja, se para o modo você souber que é o como você vai fazer, o efeito é o para quê, porque gera justamente a consequência para a sociedade. O agente é quem vai fazer, já que é como eu disse, ele é o meu ator social, é o elemento da sociedade que vai agir, tá certo? E a ação, ela é o que você vai fazer, ela na verdade é o seu projeto. E o detalhamento é aprimorar alguns desses pontos que a gente colocou, tá certo? Ou aprimorar a ação, ou aprimorar o modo, tá certo? Essa execução, ou aprimorar o efeito. É onde você traria o detalhamento. Tá vendo como não é tão difícil se a gente estudar um pouquinho essas técnicas? Olha só, atenção! Outro aspecto importante a ser observado é que construções indicativas da postura que se adota diante de uma determinada ação interventiva, como é mister que as escolas capacitem os professores de forma eficiente. Meu amor, se você só disser isso de forma eficiente, você não está de fato discutindo para mim, tá certo? O que é que vai ser feito. O que é algo de forma eficiente? Não sei. Cri, cri, cri. Ou seja, vai ser um elemento nulo para mim essa sua execução. Não vai valer como elemento, tá certo? Cuidado! Galera, e o efeito é a minha consequência para a sociedade, beleza? Olha aí comigo. Dessa forma, cabe ao Estado, como interventor, criar mecanismos. Estão vendo a conclusão? Ó, Estado é o meu agente. Como interventor, criar mecanismos, ação interventiva que ele vai fazer, que fiscalizem e regulem a realização de anúncios voltados para o público infantil por meio de, olha só aquele gancho, né, do meio, por meio de, como, né, o como, por meio de normas, proibindo quando apelativos e punindo os responsáveis com multas, a fim de, pronto, se você queria um gancho, feito eu fiz com o anterior, como é que eu posso inserir a finalidade, né? Como é que eu posso inserir esse efeito? Pegue estruturas que indicam essa ideia,
a fim de, com o intuito de, com o propósito de. Veja lá embaixo como tá. Com o intuito de minimizar o efeito das publicidades, deve ter sido erro de digitação, das publicidades, e de exercitar o senso crítico delas, ok? Galera, então quando a gente pensar nesse efeito, o que é que você pensa? Deixa eu colocar uma estruturazinha, um conectivo de coesão de finalidade, a fim de, com o intuito de, com o propósito de, porque aí você já não esquece que tem ali de fazer essa parte, tá? Mas agora vem aquele momento tão esperado, o detalhamento. Gente, preste atenção. Como eu disse a vocês, o detalhamento ele pode ser feito para uma dessas partes do texto, certo? Eu posso detalhar a ação, eu posso detalhar o modo, posso até detalhar o agente, mas eu nem sugiro tanto detalhar esse agente. Eu acho que fica muito mais expressivo você escolher ou ponto 1, ou 3 ou 4 aqui para você detalhar. E claro, muito melhor aqui, ó, o 3 e o 4. Onde é que eu deveria realmente apostar as minhas fichas, Kelly? Já que eu vou treinar este ano, né? Porque eu vou fazer a proposta aí no final do ano no Enem e eu quero realmente saber como fazer. Olha, eu mandaria você apostar as suas fichas aqui, no 3 e no 4, detalhando o modo, detalhando o efeito. Pra gente, para nós corretores, é onde realmente a gente vê a ação ganhando vida. Ali é o local onde você deve inserir a cereja do seu bolo, que é o detalhamento, tá bom? Então, como você está vendo aí, tá certo? No nosso slide, você pode trazer o detalhamento do agente, que eu acabei de dizer para vocês, que fica muito circunstancial, você não iria aprofundar muita coisa. Veja o exemplo 1. Para solucionar tal entrave, as ONGs como órgão que visa suprir as deficiências do Estado. Legal, botão detalhamento. Só que o melhor lugar para o detalhamento, como disse a vocês, é na execução, é na hora de fazer a coisa acontecer. Eu acho que é muito melhor. E na finalidade, tá? Ou, veja ali, ó, no modo, no meio, tá certo? Como esse candidato aqui do Enem fez, que tragam ideais de cidadania, igualdade e respeito ao próximo. Ele está fazendo a amarração, inserindo um comentário, um detalhamento dentro do modo, dentro do meio. Olha o exemplo 2. Além disso, cabe ao Ministério da Educação, através da associação com empresas privadas, que receberiam incentivos fiscais. Então, ele colocou um pequeno detalhamento. Kelly, se eu só colocasse esse detalhamento, você me daria 200? Gente, eu não daria. Se só tivesse esse detalhamento, eu não daria. Ainda daria 160. Porque é muito mínimo. Agora, se você bota esse, depois bota mais um pouquinho ali, né? Se você bota um pouquinho, de repente, no modo, bota mais um pouquinho aqui no efeito, pronto. Eu já considero detalhamento feito. E aí, você pode já correr, né? Para o abraço, para os 200 pontos. Tá certo? Você pode também, preste atenção aí, fazer o detalhamento do efeito, ó. Com isso, ao longo do tempo, ocorrerão mudanças positivas na educação brasileira, praticamente já fazendo o fechamento da conclusão. Tem muito aluno que aposta também as suas cartas nisso e fica bem legal de fato. E assim, essas pessoas tenham condições e capacidade de terem um bom trabalho e mostrar para a população que os surdos têm o mesmo direito que um cidadão sem deficiência. Gente, se você não tiver tanto espaço para colocar vários trechinhos de detalhamento, uma dica aí para você que é meu aluno, tá? Presta atenção. Detalha nesse final, faz o detalhamento amarrando, finalizando esse efeito, fica muito bom. E a gente, com certeza, já pode garantir seus 200 pontos a partir disso. Agora, o que não pode é não fazer o detalhamento em momento algum, tá bom? Seja criativo, não faça detalhamentos, decorebas. Aí eu vou ler, sei lá, 10, 15 redações que tiraram nota 1000, vou decorar os detalhamentos dele. Você pode ler para se inspirar, mas faça o seu de acordo com o tema, de acordo com a sua redação que está ali, tá bom? Meus amores, e o último slide da aula de hoje, por favor, olha aí comigo. Nesse último slide, gente, olha só,
esses pontos aqui que eu botei para você entender como é que a gente realmente pontua a sua conclusão, tá? Olha para cá. Isso a gente bateu um papo rápido já, mas eu quero que vocês tenham noção desses elementos, ó. Essa questão dos elementos válidos que a gente acabou de ver, tá bom? Dos 5 pontos que você acabou de detalhar comigo. Para um aluno tirar 200 pontos, os 5 elementos têm que ter aparecido. Ele já cai para 160 se só tiver usado 4 deles de forma válida. Já passa para 120 se só usar 3. Fica ali nos 80 pontos se tiver 2 elementos válidos ou 2 elementos válidos com estruturas condicionais. O que é uma estrutura condicional? É se você ficar assim, caso, se, amor, não pode ter espaço para dúvidas. Seu projeto tem que ser efetivado, tem que ser algo prático, na real, próximo da realidade da nossa sociedade, tá bom? Então se liga nisso. Já está no 1, com 40 pontos, se ele só tiver um elemento válido, ou se ele tangenciar o tema, feito a gente já tinha conversado no tópico anterior desse assunto, e zera o aluno que não fizer proposta de intervenção, que tiver cópia integral de proposta, se fizer a proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos, tá certo? Ou ainda o aluno que nem sequer faça referência ao assunto abordado durante o tema, ok? E é claro que eu quero vocês tirando 200 pontos na competência 5 do Enem. Claro, nota máxima no seu vestibular, ok?